Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. É isso aí, torcedor de elite, estamos rumo à semana 16, jogo difícil, jogo duríssimo contra o Los Angeles Chargers. Agora eu tenho que me policiar para não errar aqui, porque eu tô com torcedor. Para falar desse jogo, eu estou aqui com o Giovanni Natal do Bolts Brasil e do Liga dos 32. Giovanni, seja muito bem-vindo a esta casa, fique à vontade. Não repara na bagunça, a cerveja tá na geladeira, a casa é sua, meu amigo. Agradeço o convite de vocês aí, ter a oportunidade de estar aí conversando um pouquinho sobre a NFL e por esse jogo em específico aí que a gente tem no sábado agora. Olha, eu nunca imaginei que eu fosse ter tão medo desse jogo da semana 16, cara, eu vou te confessar isso. Olha, eu vou te dizer que eu tô bem contente da gente ter ganho do Chiefs, que tirou um pouco do peso com relação ao jogo pro Chargers, né? E basicamente playoff garantido. A gente, obviamente, vai pela vitória, né? Mas não tem mais aquele peso de ter que vencer o jogo para poder clinchar o playoff, né? Então, se vocês puderem ajudar os amigos aqui, nós agradecemos. A gente precisa decidir um, né? Pois é, né? Então vamos começar contando resumidamente como que o Los Angeles Chargers chegou até aqui de um time que historicamente ele vem desacreditado, por mais que ele tenha talento, por mais que ele seja competente, por mais que ele tenha boas peças, como que de um time que o pessoal sempre desacreditou um pouco, até essa equipe que hoje tá no wild card porque por circunstância, porque a NFL quer assim, é assim o padrão de classificação, mas que tá ali brigando pela seed 1 cabeça a cabeça com os Chiefs. Eu acho que se tem um nome que a gente pode atribuir a essa mudança é o Anthony Lynn, né? Um nome que tem sido muito em foco essa semana. E é um cara que, desde a sua chegada ao Chargers, a gente teve uma mudança de cultura significativa na franquia, né? É um cara que a torcida, de forma geral, não era o sonho da torcida. Só relembrando, a gente trocou de head coach em 2017, né, com a demissão do Mike McCoy, e o Anthony Lynn foi aquele nome que surgiu meio inesperado, né? Muita gente falava em Matt Patricia, outros falavam em Sean McDermott, e de uma hora para outra o Anthony Lynn surgiu como um azarão e acabou ficando. E assim, desde lá, você vê que há uma construção de uma nova mentalidade dentro da franquia. É uma franquia muito mais atenta, é uma franquia que é aquele next man up, né? A gente sofre as lesões, mas a gente continua batalhando, a gente continua com o nosso foco, e a gente não vai cair por isso. E é uma franquia que está mudando, está construindo passo a passo uma mentalidade vencedora. E isso é bacana, é um cara que chegou tem 2 anos de recorde positivo já, 9-7 ano passado, a gente acabou não conseguindo ir a playoffs por causa dos critérios de desempate, né, mas saiu de um 0-4 e hoje já estamos 11-3 aí, então
é um crédito a um trabalho dele, ao do Tom Telesco, né, que é o nosso general manager, que vem fazendo sucessivos drafts muito bons e deu a chance da franquia ter esse alicerce que tem hoje, que está sendo muito valorizado recentemente. Falando dessa mudança de postura, quando se trata de Los Angeles Chargers, eu acho que na cabeça do fã de NFL, que não é torcedor dos Chargers, já pensa no fator lesão. O Los Angeles Chargers é uma equipe que sempre sofreu muito. A gente costumava até brincar aqui que tinha que jogar sal grosso lá no estádio. E nas temporadas passadas, o impacto disso era muito visível. Eram peças muito importantes que estavam sempre na IR. A gente teve peças importantes vítimas de lesão nessa temporada, mas ainda assim o Chargers conseguiu se mostrar uma equipe competitiva. E eu arrisco dizer que se não fosse talvez o tropeço contra os Broncos, que não vem numa temporada boa, os Chargers hoje pode-se dizer que é a melhor equipe da AFC West. Passa um pouco para as mudanças de mentalidade, as lesões, apesar de serem peças importantes, não terem impactado tanto assim no modo do Los Angeles Chargers jogar e se transformar nessa equipe competitiva? Eu acho que sim. As lesões vêm acontecendo com o passar dos anos e acontecem em qualquer franquia, né? Se a gente for pegar com o passar as últimas temporadas e olhar essa temporada, o Chargers teve lesões de jogadores importantes. Só fazendo uma retrospectiva, no training camp a gente perdeu o Hunter Henry, que era o tight end titular. É um cara que, ao redor da liga, assim, tinha muita expectativa com relação à primeira temporada dele sem o Anthony Gates ali por trás. Então era um cara que teria o seu espaço aumentado, teria a chance de se afirmar como um bom tight end na liga. Acabou rompendo o ligamento cruzado do joelho e ficando fora da temporada. Tá até com a expectativa de retornar agora. E aí, sim, ao longo da temporada, nós tivemos o Denzel Perryman, o Kazee White, 2 linebackers titulares da franquia, importantes na proteção ao jogo corrido. O Corey Liuget, que ficou 4 jogos fora da temporada, por suspensões, né, por violação de políticas de antidrogas, não, de pads, né? E voltou, jogou, se eu não me engano, 4 ou 5 partidas, se machucou e tá fora da temporada. Perdemos o Melvin Gordon em 3 jogos na temporada já, lesões esporádicas, né? Então, assim, a franquia tem sofrido as lesões, mas tem aquela mentalidade de vamos nos reconstruir e vamos à frente. Então, assim, é uma mudança significativa. E sem você ter essa mudança de mentalidade, não tem como você vencer na liga. Que a NFL, pela brutalidade que ela é a temporada, por ser uma temporada curta, a gente pode dizer que é uma liga que vence aquele que consegue chegar inteiro no final da corrida, entendeu? Então, assim, as lesões vão ocorrer para todo mundo, isso não tem como a gente dizer que não, e vence aquele que consegue se melhor reconstruir, se reunir ao longo desse processo como um todo, né? Pois a gente tá vendo aí grandes franquias como o Miami Dolphins, que esperava muito, né? Que veio de temporadas capengas. Aí 2018 parecia ser o ano do Miami Dolphins e veio lesão atrás de lesão e tá aí o resultado, né? E sim, o próprio Atlanta Falcons é um outro exemplo. Foi longe na temporada passada, muita gente tinha expectativa de que o Falcons conseguisse pegar o Super Bowl esse ano, mas sofreu diversas lesões ao longo da temporada. Devonta Freeman, Deion Jones, Keanu Neal, e a franquia ruiu. Então, assim, além de outros problemas, mas as lesões têm um peso significativo nisso. Então, é importante você sofrer as lesões e continuar avançando independente disso. Isso, depois de muito tempo, tem acontecido no Chargers, coisa que não acontecia. Agora vamos falar do time em específico, e eu quero começar com o lado defensivo da bola. Desmond King, nós temos Melvin Ingram, Melvin Gordon, Joey Bosa voltando aí. O Chargers atualmente, se não me falha a memória, ela é a 8ª equipe geral no ranking da NFL, diz a defesa geral. O Lamar Jackson até agora talvez esse seja o maior desafio que ele vai encarar. Além de ser fora de casa, é uma defesa poderosa desde que ele entrou. O que a gente pode esperar dessa defesa contra esse quarterback calouro que está dando, enfim, para o Baltimore Ravens uma chance de vencer? Onde que o Lamar Jackson pode se perder, onde ele pode explorar nessa defesa do Los Angeles Chargers? Eu acho que a principal estratégia do Chargers no jogo
para tentar conter o Lamar Jackson é mantê-lo no pocket. Eu acho que se você dá a liberdade dele tomar as decisões entre passar, correr, você deixa a sua defesa vulnerável. Então, foi mais ou menos a estratégia que o Chargers tentou usar com o Patrick Mahomes no último jogo. Mandava blitz, mas tentava mantê-lo dentro do pocket para forçá-lo a usar o braço. E dos jogos que o Lamar tem feito na temporada, ele é um cara que adicionou uma variável de surpresa ao ataque do Ravens ali muito boa. É um cara que corre muito bem com a bola. O jogo corrido como um todo da franquia tá melhor. Não só pelas quantidades de corrida dele, pelo fator dele de sucesso nisso, mas assim, a gente ainda não sabe como é o Lamar Jackson passando com a bola. Então, eu acho que você tem que pagar para ver essa questão nesse jogo. Então, fazer blitz, mandar a pressão em cima do quarterback e tentar mantê-lo dentro do pocket para forçá-lo a passar a bola. E aí você vai fazer uma aposta para ver como é que ele vai se sair com relação a isso. O Chargers tem uma secundária boa, que pode explorar muito bem isso, e eu acho que o caminho das pedras com relação a tentar frear o Lamar é isso aí. No caso dele, até hoje ele não precisou, né, mandar passe muito, exigir muito do próprio braço, né? Quando ele precisou, a gente viu ali que ele dá umas vaciladas, mas aos poucos ele tá ali se encontrando, ele consegue achar ali os Tyrants do time, mas um jogo que exija dele passar, parece que o teste de fogo pode ser agora contra os Chargers. Um outro fator também que a gente comentou sobre o Lamar Jackson, ele tem um pouco de dificuldade em fazer as chamadas, entender as leituras. Algo que poderia prejudicá-lo seria o fator casa, né, jogando fora de casa, né, com a torcida fazendo barulho, só que os Los Angeles Chargers parece que não tem contado muito com o fator casa nessa temporada, né, mudar para Los Angeles tirou esse ponto da torcida. Como que os Chargers vão lidar com isso, com esse fator casa? Eu acho que o fator casa aí você tem dois pontos principais a ser discutidos, né? Uma relocação é algo complicado, ainda mais você tem uma certa rivalidade ali entre San Diego e Los Angeles que impacta um pouco. Você chegou com o Rams, que é uma franquia originária da cidade, então tem uma fanbase mais antiga, né? Vamos dizer assim. Então você pega isso. Outra coisa o ticket médio, né, vamos dizer assim, para você ver um jogo no StubHub, ele é caro. Eu estava até dando uma pesquisada aqui antes da gente começar o Hangout. O ticket mais barato hoje para o jogo do Ravens é $150. Então, assim, numa cidade que você tem diversas opções de esporte, um cara dificilmente só torce para futebol americano, ele torce para NBA, ele torce para MLB, para NHL. É pesado isso. Então, assim, quando eu teve Rams e Chargers no Coliseu de Los Angeles, a mídia, de uma forma geral, estava reportando que o estádio estava dividido. E assim, o ticket era muito mais barato. O Chargers e Titans em Londres também. Então, você teve muita presença da torcida do Chargers em Londres. Assim, eu acho que pode ser que isso vá mudar um pouco agora, dado ao sucesso da franquia, ao momento da franquia. Acho que a gente pode ter uma presença mais massiva da torcida em relação ao jogo. Não sei se isso impactaria o jogo no Lamar, por exemplo, uma questão de pressão, de hard count, algo nesse sentido, mas eu acho que pode ser que a gente vá vendo alguma mudança com relação a esse processo. Passando para o outro lado da bola agora, o Los Angeles Chargers, apesar dele não ter um ataque tão explosivo quanto o Kansas City Chiefs, ele tem um ataque com peças bastante poderosas. Você olha assim, o roster é de brilhar os olhos, né? A começar pelo próprio quarterback Philip Rivers. E é dele que eu vou começar sobre o jogo contra o Kansas City mais cedo. E uma das dificuldades do Patrick Mahomes foi justamente ler as defesas exóticas que o Bono Martindale colocou para ele. A dificuldade do Mahomes entender a defesa do Baltimore Ravens. Para o Philip Rivers, provavelmente a estratégia pode ser a mesma, só que como a gente está falando de um quarterback bem mais experiente, que já está indo aí para a 15ª temporada, se não estou errado, né? A defesa do Baltimore Ravens vai ter que ficar um pouquinho mais esperta com esse cara passando a bola e tendo armas ali, como, por exemplo, o Keenan Allen, né? Eu acho que um fator, a defesa do Baltimore é indiscutivelmente uma das melhores da liga, se não for a melhor, né?
em marcas, em jardas e tudo mais. É uma defesa que não dá espaços, basicamente, seja pelo jogo terrestre ou pelo jogo aéreo. Eu acho que, para o sucesso do jogo do Chargers, eu acho que ter o Melvin Gordon no jogo vai ser importante. Justamente porque você cria um fator de sucesso no jogo terrestre, um fator de preocupação, e aí a defesa vai ter que ficar naquela indecisão de você mandar a blitz para cima do quarterback ou você tentar se conter com relação ao jogo terrestre. E não só isso, o Gordon também se tornou uma arma muito eficiente, né, no jogo aéreo, recebendo passes, fazendo leituras dentro de campo, então isso pode ajudar. Eu acho que o principal fator de sucesso do Rivers hoje na temporada, e eu acho que ele tem que manter isso, é o fator calma dentro de campo. Ele é um cara que tem muito talento, isso é indiscutível, mas nos últimos anos você via ele tentando resolver muito com o braço. Então, às vezes você tá passando por certas circunstâncias do jogo que não adianta você querer resolver numa única bola. É você fazer passes, abrir o campo, espalhar a defesa adversária, e você ganhando jarda aos poucos, fazendo campanhas longas, que você consiga pontuar. E muitas vezes nos outros anos você viu o Rivers tentando uma big play toda hora, forçando uma bola que não tinha essa necessidade. E eu acho que essa temporada, principalmente, você vê essa mudança. É um cara que está mais paciente em campo, é um cara que está acreditando mais no elenco que ele tem ao seu redor. Eu acho que ele vai sofrer muita pressão da defesa do Baltimore, a linha do Chargers não tá essa maravilha toda. Mas o Rivers, por ser um cara acostumado a sofrer muita pancada, eu acho que isso não impacta muito ele. Então acho que a paciência dele em campo é fator primordial para a gente ter sucesso. Com relação, você falou o Keenan Allen, eu acho que o Keenan Allen não vai para o jogo. Segunda e terça ele não treinou. Terça e quarta ele não treinou. Hoje ele voltou a treinar. Eu acho que estaria aí muito questionável para o jogo. Eu acho que se ele for, não vai com uma quantidade de snap muito alta. Então acho que a defesa vai ter que voltar muitos olhos ao Mike Williams, que fez um jogo muito bom contra os Chiefs, ao Anthony Gates, ao Virgil Green, ao próprio Melvin Gordon. Eu acho que isso pode ser até bom para espalhar o número de alvos no campo e você forçar a defesa a ter que optar entre quem vai, entendeu? Não ter aquela referência assim, não, vamos juntar na área, porque é um cara que concentra o jogo aéreo do Chargers, se a gente conseguir pará-lo, a gente trava o ataque. Eu acho que isso vai acabar não ocorrendo nesse jogo. Eu vi a notícia de que os Chargers iam praticamente completos para esse jogo, né? Não tinha ninguém cotado como questionável. Talvez tivesse um que fosse voltar só pro jogo que vem, então deve ser ele. Eu agora não me recordo. Hoje, isso é atualização de hoje, tá? O Austin Ekeler não treinou. Se eu não me engano, ele ainda tá no protocolo de concussão. No jogo contra o jogo anterior ao Chiefs, ele sofreu um helmet to helmet no final do jogo e saiu meio tonto, então entrou no protocolo de concussão e ainda não saiu. O Melvin Gordon, ele não treinou 2 jogos, ele não treinou 2 dias, mas voltou a treinar hoje, então tem um fator aí, diria 50% de chances dele jogar. Quem volta realmente para o jogo é o Melvin Gordon. Não sei se jogará todos os snaps, ele terá uma participação grande, mas é certo que ele estará em campo. E o Brandon Mebane, que estava afastado da franquia por problemas pessoais, voltou a treinar essa semana e possivelmente vá para o jogo também. A não ser que ocorra algum outro tipo de problema e que ele tenha se afastado. Assim, de uma forma geral, realmente o Chargers vai com um time quase completo para o jogo. Ou seja, jogo que a gente precisa ganhar, o adversário vai completo. É uma beleza mesmo essa sorte que o Baltimore Ravens dá. Fora o que a gente já falou aqui, tem mais alguma coisa dos Chargers que você gostaria de destacar para a torcida? Eu acho que é basicamente isso. Um time que tá com uma defesa bacana, uma franquia que tá começando a se acertar, por exemplo, a Special Teams. Sofria muito com problemas de kicker, o Michael Badley tá começando a se acertar, tem feito bons jogos, tem chutado bem. Eu acho que de uma forma geral, o Chargers tem melhorado, o recorde reflete muito o que tem a franquia em campo hoje. A gente até mesmo conversando internamente lá no Bolt Brasil, você fazendo uma análise de como seria a temporada, o cenário positivo pra gente era um 11-5, hoje a gente tem um 11-3 já. Então assim, eu acho que a franquia tá até um pouco além do que a gente esperava em questão de recorde. Então assim, é um time difícil, é um time duro de se jogar. Eu acho que tende a ser um jogo muito bom contra o Baltimore Ravens, que é um time tão bom quanto.
Eu acho que a entrada do Lamar Jackson deu uma sobrevida para a franquia com relação ao seu esquema de jogo. A gente estava muito já falando no John Harbaugh saindo da franquia, quem viria. E a entrada do Lamar apagou com tudo isso, a franquia engrenou, tá bem aí na disputa, tá com chance de vencer a divisão. Então, assim, é um jogo difícil, o recorde não reflete muito a importância do jogo em campo, a dificuldade do jogo que vai ser. E é um jogo que vai ser ganho nas trincheiras. É uma defesa muito complicada do Ravens, não dá muitos passos, é um ataque que tem melhorado. Então, quem conseguir vencer ali o jogo nas trincheiras vai ter sucesso em relação a esse jogo. Eu ia destacar exatamente isso com relação a algum matchup que você quisesse destacar, porque eu tô vendo, eu tô pensando aqui esses nomes de Joey Bosa, Melvin Ingram contra a nossa linha ofensiva. Vai ser um duelo interessante, principalmente que a OL dos Ravens, apesar de, assim, as peças boas mesmo, atualmente são o Orlando Brown e o Marshall Yanda. Mas tá ali o James Hurst lá buscando o espaço dele, o Bradley Bozeman entrou no jogo passado e não cedeu nenhuma pressão, então parece que o jogo de trincheiras para domingo agora promete um duelo bem interessante. Sim, com certeza. O Chargers hoje, em relação à sua linha ofensiva, os dois tackles têm jogado bem. O Kung tem feito uma temporada muito segura. O Santevi entrou no meio da temporada. Inicialmente jogou mal, mas tá na média ali, vamos dizer. Não é nenhum All-Pro, nada disso, mas é um cara que não tem comprometido muito em campo. A principal adição hoje na linha nossa ofensiva foi o Mike Pouncey. Foi um cara que foi achado na Free Agency, é um cara que melhorou muito o jogo, a linha tá mais segura com ele. Eu acho que os pontos que o Ravens possivelmente vão tentar atacar a linha ofensiva são em relação aos dois guardas. O Michael Schofield e o Dan Finney não têm feito grandes jogos. Eu acho que vai ter muita pressão ali com relação à linha defensiva do Ravens, tentando conseguir espaços pelo meio da linha ofensiva do Chargers. Então acho que é um matchup que a gente pode ter atenção durante o jogo, que ele certamente vai ocorrer. E com relação à linha defensiva do Chargers contra o L do Ravens, eu acho que possivelmente o Ronnie Stanley contra o Joey Bosa vai ser um duelo interessante. O Joey Bosa ou o Melvin Ingram, corre muita rotação ali em quem fica de cada lado, muitas vezes o Gus Bryant ali, os dois do mesmo lado. Eu acho que a gente vai ter esse duelo em especial ali. Com relação ao center, eu acho que a gente pode ver o Darius Phillion, que é um cara que ganhou um certo espaço na franquia ao longo da temporada com as lesões e tem feito uma boa temporada, vai dar uma pressão ali pelo miolo, tentando conseguir o sack ou um tackle for loss. É hora do Matt Skura fazer o jogo da vida dele. E para fechar esse papo, Giovanni, agora é hora de vestir a jersey, vestir o manto do torcedor e mandar para as estrelas agora um placar para esse jogo e uma bold prediction. Vamos lá, seus palpites. Eu chutaria aí 27-23 pro Chargers, um jogo difícil, sendo decidido ali nos minutos finais, na última posse. Não vai ser não prevejo um shootout para nenhum dos dois lados. E aposto no Chargers, mais um jogo cansado, aquele jogo que quem errar menos consegue vencer. A bold prediction, como é que vocês trabalham aqui, como é que é? Cara, a sua vontade, o que você quiser. Destacar algum que possa ocorrer? Pra quem já chutou aqui field goal de 75 jardas do Tucker, cara, qualquer bold nesse podcast tá falhando. Eu chutaria aí que teria uma pick six do Lamar no jogo. Ai, meu Deus. Eu acho que vai rolar uma pick six do Lamar, ele vai ser forçado a ter que passar a bola. Eu acho que o Chargers vai saber extrair. Tem uma secundária que tem bons caras para interceptar, o Casey Hayward, tem o Dervin James, está fazendo uma temporada extraordinária. Eu acho que a gente pode conseguir essa pick six aí e anotar 6 pontos no placar com relação ao Lamar. Só de ouvir isso já dá um frio na espinha, rapaz. Mas é isso, Giovanni, muitíssimo obrigado pela participação, cara. A torcida vai ficar muito satisfeita com todas as informações aqui. E nesse momento eu abro o microfone para o seu Jabazex. Fique à vontade. Eu agradeço o espaço de vocês aí. A torcida do Ravens tem crescido aí no Brasil. Tem uma relação muito boa com alguns torcedores, com o João, entre outros.
agradeço o apoio, a oportunidade de vocês aqui, de trazer o Bolt Brasil um pouquinho para falar. A gente tem algumas previsões aí de trabalho para a próxima temporada, quem sabe a gente consiga placar um podcast. Sigam-nos no Twitter, nós somos um perfil muito aberto, a gente é muito interativo, gosta muito de brincar. A gente está à disposição aí, quando precisarem, só nos chamar lá, a gente procura atender sempre que possível. E é isso aí. Bom, Baltimore Ravens contra Los Angeles Chargers lá em Los Angeles. O bom é que pelo menos a gente não vai ter o fator torcida contra, né? Pelo menos isso já é um alento. Porém, as notícias contam de que agora eu peço desculpas pelos trocadilhos, tá, gente? O Los Angeles Chargers para esse jogo vem com carga total, né? Muito bom trocadilho, cara. Meu Deus. Ué, mas não é? Todos os titulares, todo mundo que tava no banco de repente parece que vai voltar a jogar? Todo mundo tava lesionado? Não, você tem razão, muito bom trocadilho, cara. Meu Deus. Eles vão ter os retornos, né, importantes do Melvin Gordon, do Austin Eckler, e devem ter o Keenan Allen, que saiu lesionado no jogo contra o Chiefs, deve jogar também. Então vai ser com emoção, né? Eu não diria emoção, cara, eu diria desespero. Sabe, a gente conseguiu segurar o Kansas City Chiefs lá no Arrowhead, mas a bem da verdade, assim, levando o time como conjunto, eu vejo os Chargers assim, um pouquinho melhor que os Chiefs, talvez. É porque os Chiefs é um ataque muito explosivo que consegue fazer ponto atrás de ponto no placar, mas como conjunto, os Chargers têm uma defesa melhor e o Philip Rivers está vindo numa temporada muito boa, cara. Eu acho que os Chargers são, nesse caso, seria um potencial melhor time da AFC West se tivesse um ataque tão explosivo quanto os Chiefs. Mas eu acho que esse jogo vai ser bem mais complicado, apesar de saber de que o fator casa não vai influenciar tanto. Desespero não deixa de ser uma emoção, né? Ótima consideração do menino Giba. De acordo. Mas assim, o Chargers, ele tá na briga ainda pra ter o mando de campo pelos playoffs da AFC. Né? Se ele vence os dois jogos, se ele vence um jogo a mais do que o Chiefs nessas últimas 2 semanas, ele leva a seed 1. A não ser que ele perca, a não ser que ele vença só um jogo. Eu não sei como é que é o critério de desempate com a possibilidade de um empate com o Texans, por exemplo. Mas o Chargers tá, pra mim, uma das grandes forças da AFC. Ele só não tá ganhando a divisão nesse momento porque o Chiefs é outro time incrível. Mas o Chargers se provou nessas últimas semanas com vitórias contra o Steelers e contra o Chiefs, que é um time para se ficar muito de olho e que pode fazer barulho na pós-temporada. O Philip Rivers está fazendo uma temporada excelente. Eles conseguiram sobreviver sem o Melvin Gordon, que também está fazendo uma temporada espetacular. Ele deve voltar nessa semana. O Keenan Allen é um excelente recebedor. O Mike Williams apareceu de maneira brilhante, né, no jogo de última quinta-feira. O Tyrell Williams é um recebedor muito sólido. Eles têm o Austin Eckler, que como running back complementar é uma arma muito forte também. Ele só não serve para ser o cara que carrega o piano do ataque, mas para ser um cara de mudança de ritmo, um running back que chega para receber passes. Ele é uma excelente opção. E o Justin Jackson se provou também mais um jogador forte. E esse time, tá certo que não é para essa rodada, mas ele ativou o Hunter Henry da Injury Reserve, então pode ganhar ainda um tight end espetacular. Espetacular talvez seja um pouco de exagero, mas um tight end que estava em ascensão, que pode ser muito bom, né, que muito prometia para essa temporada, ainda nos playoffs. Assim, eu acho que o Chargers isso falando só do ataque, né, porque na defesa você tem nomes como Joey Bosa e Melvin Ingram, que são talvez a melhor dupla de pass rushers da NFL, e junta isso com uma secundária que tem o Casey Hayward, o Desmond King, 2 cornerbacks muito bons, tem o Derwin James, calouro maravilhoso, jogando um absurdo, um dos fortes candidatos junto com o Darius Leonard, provavelmente, e o Bradley Chubb ao prêmio de calouro defensivo do ano. Então, assim, vale muito ficar de olho nesse Chargers daqui pra frente. É um jogo encardido pro Ravens.
Sem sombra de dúvidas, a defesa mais forte que o Lamar enfrentou na carreira dele como titular. Ele vai ter muito trabalho para passar a bola, vai ter muito trabalho até para correr, provavelmente. O Chargers vai focar bastante em parar essas corridas, em forçar o Lamar a resolver o jogo com o braço dele. Então, é a 8ª defesa ranqueada na NFL nesse momento. Então, é um matchup diferente pra gente. Até o momento, com o Lamar como titular, nós só enfrentamos defesas de razoável para fracas na temporada. Então vai ser a primeira grande defesa que ele vai enfrentar e vamos ver como é que ele reage, vamos ver como é que ele responde a isso. Você tem, como o Gelli já nomeou, todas as peças fantásticas que tem, tanto no ataque quanto na defesa do Chargers. A gente vai ter muito trabalho para parar esse ataque com a nossa defesa, que mesmo forte, não é fácil você limitar um ataque desses, especialmente nos dias de hoje, né, da NFL. As defesas são cada vez mais limitadas no que elas podem fazer, como elas podem derrubar os adversários e tudo mais. As regras favorecem muitos ataques. Então, pra gente, esse jogo vai ser muito difícil. Vai ser um jogo muito difícil. A gente vai precisar jogar tudo que a gente não jogou até agora para ganhar. A gente vai ter que jogar muito, muito melhor do que a gente vem jogando, se a gente quiser ter uma chance real de vencer eles lá. Porque é um time que tá voando, ganhou do Chiefs lá. Tudo bem que não foi um jogo genial do Chargers, mas eles não tinham boa parte dessas peças que vão voltar, por exemplo. Eles não tinham Eckler, eles não tinham Gordon, eles não tinham perderam aqui na área logo no começo do jogo, então é bom ficar de olho, assim. A gente vai ter muito trabalho. Olha só, com tudo isso que vocês falaram aí, eu quero agora me juntar à galera, me juntar à torcida e gritarem em uníssono: a gente pode, sabe? O Chargers, assim, ele é um time maravilhoso no que esse adjetivo possa envolver. É muito bom ver o Chargers jogando, eles estão vindo com um time completo, mas a nossa defesa, apesar dos pesares, ela mostra que ela pode limitar o ataque, assim, da melhor forma possível. A gente já fez um jogo difícil contra os Chiefs, a gente já fez um jogo difícil contra os Saints, 2 jogos que a gente poderia, de alguma forma, ter saído com a vitória, e como eu bato sempre na tecla, o que está faltando para o Baltimore Ravens é fechar esse jogo. É algo que a gente já bateu na tecla já faz algumas temporadas, e essa temporada está se mostrando mais ainda importante isso, chegar no final e matar o jogo de uma vez. A gente teve condição de fazer isso 2 vezes contra 2 times difíceis. Eu acho que dá para fazer isso de novo contra o terceiro time. Vai ser difícil pro nosso ataque passar por cima da defesa dos Chargers? Vai. Mas eu acho que dá para fazer um jogo parelho e talvez vencer. Não vejo assim, meu Deus do céu, como vai ser difícil vencer. Eu acho que vai ser mais um jogo pegado contra um time difícil, como a gente já cansou de ver nessa temporada. Dito isso, e um detalhe. Uma coisa que pode ser um diferencial, com a nossa defesa forte, estamos voltando a forçar turnovers. Inclusive, nesse jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, o Marlon Humphrey conseguiu uma interceptação. Tá certo, são um ataque. Era o James Winston do outro lado. Era o James Winston, mas não tira o mérito de que finalmente a defesa tá voltando a forçar turnovers. Eu acho que vão ter 2 turnovers. Philip Rivers vai espalhar a farofa nesse jogo. Então já fica aqui minha bold. E 28-26 para Baltimore. Eu tenho fé. Dessa vez eu acredito que é possível. E aí a gente vai levar essa porra dessa última vaga na... Ou talvez se os Steelers fizerem o favor de perder por Saints, a gente pega a liderança da divisão, pega a seed 4 e vamos ser felizes. É isso. Assim, é de se ressaltar que o nosso caminho para os playoffs ficaram muito mais difíceis agora, né? Porque uma derrota em qualquer um dos jogos, ela deixa a situação do Ravens complexa. Perder agora nessa semana seria um resultado que a gente poderia tratar como comum, por ser um jogo difícil, mas não, é algo que não pode mais acontecer. O time tem que chegar para jogar para conseguir uma vitória, como deveria ser em todas as semanas, mas dessa vez volta a ser obrigação. Os 2 jogos que faltam para o Ravens são obrigação vencer. Não tem como escapar dessa situação, porque o Colts e o Titans venceram nessa última semana. Os 2 também estão 8-6. Eles se enfrentam na última rodada, então um deles vai ter 9 vitórias. E os 2 têm jogos que eles são favoritos na semana 16. Então a chance de um deles ter 10 vitórias e pegar a última vaga de wildcard
Posso só reforçar o calendário dos times para essas próximas semanas? Por favor. A gente vai pegar Chargers e Browns. Os Steelers, a título de comparação, vão pegar Saints e Cincinnati Bengals, como já citamos lá nos recados. O Indianapolis Colts pega o New York Giants. E o Tennessee Titans enfrenta o Washington Redskins, se a memória não me estiver falhando, e na semana 17 os dois se matam. Então, é muito provável que os dois saiam com uma vitória dessa rodada e alguém vai se matar na semana 17. Então, é imprescindível de que o Baltimore Ravens consiga essa vitória contra o Los Angeles Chargers se quiser lutar por uma vaga nos playoffs. Se o Ravens perde pro Chargers e o Titans e o Colts vencem no domingo, né, na semana 16, aí os dois times vão estar com 9 vitórias, a gente vai estar 8-7, então uma vitória atrás, e os dois times se enfrentam, então a gente não consegue mais alcançar o vencedor dessa partida. Então, assim, já eliminaria a gente do wildcard. Então a esperança ficaria nos Steelers perder os dois jogos, sendo que o segundo jogo é contra o Bengals, que é freguês do Steelers e tá jogando muito mal desde que perdeu uma quantidade absurda de jogadores importantes, sem o Andy Dalton, sem o AJ Green, a defesa jogando muito mal. Então, assim, tem tudo para ser um massacre dos Steelers. Então, assim, e esses são cenários muito prováveis de acontecer, que, assim, a derrota a vitória dos Steelers sobre o Patriots deixou a gente numa situação, e as vitórias do Colts sobre o Cowboys e do Titans sobre o Giants deixaram o Ravens numa situação complexa. Ele ainda depende só de si para conseguir sua vaga nos playoffs, né? Se vencer os dois jogos tá praticamente garantido, mas vai ser mais desesperador do que a gente gostaria. O ponto é justamente esse. A gente passa a precisar ter a obrigação de vencer o Chargers. Porque se o Patriots vence essa semana agora, a gente estaria no topo da AFC Norte. E seria uma semana em que os dois times que estão disputando, a gente e os Steelers, teriam jogos complicados fora de casa, que seriam derrotas até comuns, assim, os Steelers contra os Saints fora de casa, a gente contra o Chargers fora de casa, que em tese colocaria a gente na última semana com o jogo contra o Browns, precisando vencer para garantir o título da divisão. Então a derrota do Patriots complicou muito a nossa vida, a gente passa a precisar vencer o Chargers de qualquer forma e ainda torcer, né, por resultados, para ter certa tranquilidade na última semana. Claro, se a gente vencer os dois jogos, a gente basicamente se garante, mas é difícil acreditar que a gente vá vencer o Chargers. Assim, a gente tem chance, é claro, mas é bem difícil, vai ser bem difícil. Não vai ser fácil, vamos precisar jogar muita bola e vamos precisar que o Chargers não esteja num dia inspirado também. Então, pode parecer um pouco de pessimismo, mas acho que a gente vai acabar ficando fora, sim. Mas assim, também não é um cenário impossível. É isso que tem que ser ressaltado. Impossível não. É um cenário ruim que ficou, mas acho que o time tem condição de reverter a situação, pelo menos. Do jeito que ele tá jogando, acho que dá pra conseguir essa vaga. A verdade é que a gente ficou numa situação muito ruim por conta daquele momento ruim que a gente teve A gente ficou numa situação muito complicada por conta daquele momento ruim que a gente teve no meio da temporada, né? Foram 3 derrotas seguidas antes da bye week. E aí a lesão do Flaco, o Lamar entrou no time e o time melhorou. E você tava numa 4-5, tendo que se recuperar, tendo jogos muito complicados ainda pela frente. Você tinha jogo contra o Chiefs fora de casa, jogo contra o Chargers fora de casa. Então, assim, ficar fora dos playoffs, se acontecer, não é um demérito, assim, desse momento do time, entendeu? A gente quase conseguiu recuperar se a gente ficar fora. Mas a gente tem uma chance real de ganhar do Chargers. Vai ser complicado, vai ser muito difícil, a gente vai ter que jogar muito, mas dá pra ganhar. Então a gente precisa jogar demais. Vamos lá, bold prediction. Judon vai forçar um fumble retornado pra touchdown. Ô, delícia! O placar... Retornado por ele ou retornado por alguém? Por alguém. Fica aí o questionamento. Tá. Por alguém. Placar vai ser 20-17 pra gente. Com uma outra bold, o Tucker vai chutar o field goal da vitória.
E esse field goal vai ser de 76 jardas. Tá faltando a sua, Gelli, vai lá. Como assim tá faltando a minha? Tá faltando a sua também, rapaz. Não, eu já falei. A sua bold? Qual foi? Eu não vi. Eu não lembro, mas eu sei que eu falei. Ele falou, mas eu também esqueci. Foi bem marcante mesmo. Não, ele falou, vão ser dois turnovers forçados. Isso não é muito bold, cara. Mas pra um considerando time que a gente quase não força. Então, é disso que eu tô falando. Nem lembro o último jogo que a gente forçou mais de um turnover. O Bills. Misericórdia. Semana 1. Ai. E era o Pico. Bom, é o único jogo que eu lembro. Era o claramente da gente. Não considera mais. É café com leite, né? Pois é. Deixa eu pensar. A gente vai manter essa temporada viva. Vai vencer esse jogo. Vai ser muito suado. Vai ser 28-27 pro Ravens. A minha bold prediction é que vamos ter um field goal bloqueado. Né? A gente vai bloquear um field goal. Bom. Do Michael Badgley. Bom. Esse field goal, pelo placar que eu falei, vai ser determinante na vitória. Amém. 3 curiosidades bobas, assim, antes da gente passar para as perguntas. Primeiro, que eu queria que a gente tivesse o calendário que a AFC Sul teve esse ano, sabe? Não tirando os méritos de Colts e Titans por estarem brigando para os playoffs, mas vamos ser sinceros, o calendário deles foi bem fácil. E 2 observações sobre o jogo contra a Tampa Bay, que a gente encarou nosso querido Ryan Jensen, né? Ryan Jensen voltando para Baltimore. E enfrentamos também Cairo Santos, que teve... O coitado deve ter ficado com uma vontade de matar aquele holder, cara. Não que fosse fazer diferença no placar final do jogo, mas puta que pariu, hein? Nem deixou ele chutar por do extra point. O único touchdown que o time fez no jogo, ele não conseguiu chutar a porra do extra point. Maldade. E antes do jogo, eu acho que foi até o Luke Jones, um dos setoristas do Baltimore, fez uma previews pra partida, e um dos previews dele foi: Ryan Jensen vai arrumar confusão com um ex-companheiro de time. E não deu outra, ele arrumou confusão com um ex-companheiro de time. Verdade. Nem lembro contra quem foi, mas verdade. Ficamos por aqui, esperamos boas notícias para domingo, né? Para alguém vai ser uma boa notícia, mas espero que seja alguém vai ter uma boa notícia. Espero que seja Chargers. Vocês já estão classificados, cara. Deixa a gente sonhar um pouquinho, por favor. Imagina ganhar um seed 1, jogar em casa, tranquilo, bota a pressão no Chiefs e ter que jogar fora. Então, né, cara? Uma proposta interessante. Pois é, né? Mas é isso aí, gente. Ficamos por aqui e nos vemos então semana que vem para falar sobre esse jogo. Até mais. Abraços. Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.